Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, amanhã teremos o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A fase já começou. Ontem tivemos o primeiro jogo, né? Botafogo 2, Bragantino 0, jogo no Newton Santos. Hoje temos bastantes jogos também e amanhã o Tricolor entra em campo às 19h30 contra o Atlético Paranaense. Já temos uma grande novidade para a partida de amanhã. O lateral direito Mike será titular no lugar do Cedric, né? Evitando um desgaste físico do lateral português, o Crespo irá utilizar um elenco misto para a partida de amanhã e já começa com o Mike na direita. Já é certo alguns desfalques, outros já conhecidos, né? Como por exemplo Caleri, Lucas Moura, Oscar, que estão lesionados, mas por exemplo, Ferrarese está suspenso, né? Foi expulso contra o Náutico na última partida da Copa do Brasil. Juan de Meno, nova contratação do São Paulo, né? Antes da paralisação aí do Mundial, como já jogou pelo Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil, não pode mais atuar com a camisa do São Paulo nesta temporada. O regulamento mudou, mas mesmo assim o Dineno ainda não pode jogar. O regulamento antes era: jogador que jogou por um time na Copa do Brasil não pode jogar por outro na mesma temporada. O regulamento se alterou para esse ano. O jogador que jogou na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil pode jogar por outro clube a partir desta fase. Se ele jogar a partir da terceira fase por outro clube, não pode se transferir e entrar em campo com a camisa deste atual time, tá bom, rapaziada? Então, como o Dineno jogou na terceira fase, ele não pode jogar no Tricolor Paulista, fechado? E aí, temos o Mike na lateral direita, tá bom, galera? O Mike sofreu uma lesão muscular na paralisação do Mundial de Clubes, ele estava na equipe sub-20, ficou aí um período de recuperação, está de volta, treinando normalmente, sem nenhuma dor em todos esses últimos dias. Se isso persistir, se o Mike não tiver nenhum problema aí físico, né, não sentir nenhuma dor, nenhum incômodo, ele será titular para a partida de amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense, tá bom? Uma grande novidade, né? Quero saber aí a opinião de vocês, torço muito pelo Mike, que ele faça muito sucesso, que ele joga, né, todo o futebol que a gente espera dele, um jogador que surgiu na copinha aí jogando demais, então agora ganhando aí seus primeiros minutos, né? Vai estrear como profissional, ele já foi relacionado para alguns jogos, mas ainda não entrou em campo, e como eu falei para vocês, se começar aí o jogador como titular, vai ser uma grande novidade pra gente, mas para isso ele precisa se manter sem dor, sem nenhum probleminha para a partida de amanhã. Rapaziada, informação sobre o Lucas Moura: iniciou a transição física, mas ainda não é sinônimo que ele já está à disposição para o jogo de amanhã. Não fica à disposição para o jogo de amanhã, não fica à disposição para o jogo de final de semana ainda, tá bom? Então pelo menos mais 2 jogos para o Lucas retornar. Então pode ser que no outro meio de semana o jogador já comece, né, a aparecer na lista de relacionados. Ainda é uma possibilidade remota, né, porque é um jogo também decisivo, mas já está aí no início de uma transição física, né? São etapas que o jogador vai adquirindo aí para retornar ao gramado. O início da transição, né? O jogador já começa ali a correr com bola, depois ele já começa ali a treinar com os companheiros sem impacto, depois começa ali um treinamento normal, treina alguns dias até ser relacionado para a partida quando ele estiver apto, fechou, rapaziada? Então, pelo menos mais 2, 3 jogos aí pro Lucas Moura retornar. Não fica à disposição amanhã, não fica fim de semana, muito pouco provavelmente no próximo meio de semana, aí no Campeonato Brasileiro do outro fim de semana, pode ser que ele já esteja à disposição. Fechado? Rapaziada, a gente falou sobre o Mike, só vamos trazer uma atualização rápida sobre o Pumita, né? O Pumita esteve na relação do último jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, mas não saiu do banco de reservas. Sendo assim, ele continua com 5 jogos no atual Campeonato Brasileiro. O Vasco joga hoje pela Copa do Brasil contra a equipe do CSA. Como eu falei para vocês, se ele entrar em campo aí nas oitavas e se ele chegar para o São Paulo depois, ele também já não vai poder vestir a camisa do Tricolor na Copa do Brasil. Então tudo isso é muito importante para o São Paulo na negociação. O jogador está já em um estágio avançado para rescindir o seu contrato com o Vasco, né, rapaziada? O jogador ficaria livre no mercado, tem contrato até dezembro, né, mas ficaria livre no mercado já de imediato. Existe essa possibilidade, o jogador quer ter minutos, lembrando que tem Copa do Mundo ano que vem, e é o plano, é o sonho do atleta, né, que já foi convocado esta temporada, mas acabou ali ficando só no banco, né, então ele precisa ter minutos, e o São Paulo está de olho na
na contratação aí do lateral de 28 anos de idade, o Pumita Rodrigues, fechou? O que você acha? Prefere a chegada do Pumita? Prefere que o Mike continue tendo oportunidades? O jogador está sendo aí avaliado pela comissão durante esta semana, fechou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Galera, um nome que entrou no radar do Tricolor também, né, para a contratação de um meio-campista foi o do Gabriel Pirani. Ele tem 23 anos de idade e surgiu no nosso rival Santos. Passou também por Cuiabá, por Fluminense e está desde 2023 na equipe do DC, lá dos Estados Unidos, jogando na MLS. O jogador tem contrato até o final da temporada e até o momento ainda não foi decidido, né, essa renovação. Já pode assinar um pré-contrato e, como vocês sabem, né, São Paulo, jogador acabando o contrato, jogador livre aí, jogador que pode ser emprestado, São Paulo já começa a ficar de olho e no Pirani não é diferente, né? Até surgiu, né, começou a vazar aí umas informações de que o Pirani teria, né, pedido ao seu empresário para retornar ao futebol brasileiro, né, quando o seu contrato se encerrar, né? Pode ser que a negociação aconteça, né, de uma maneira antecipada, né? Já que o contrato está encerrando, ele pode assinar um pré-contrato, mas o jogador aí estaria interessado em retornar ao futebol brasileiro. A não ser que dê uma reviravolta aí muito grande, que a gente sabe como é que funciona no mundo do futebol, né? Mas é mais um jogador no radar de São Paulo, né? A gente descobre esses nomes e traz aqui para vocês. Eu vejo aí nos comentários, vocês falam, ah, Alemão, mas todo dia se contrata alguém para São Paulo? Não é que eu contrato. São Paulo, para fazer uma contratação, tem pelo menos 15 nomes, né? Então vamos lá, São Paulo tá de olho no lateral direito. Tem pelo menos uma lista com 15 nomes, porque não dá para você ter só um plano. Se esse plano não der certo, você tenta um outro, vai negociando. Às vezes o scout traz um jogador, às vezes a diretoria traz um jogador, às vezes um jogador é oferecido, às vezes o treinador quer um nome. Então são muitos nomes que são discutidos, tá bom? Então, quando a gente tem acesso a essas informações dos jogadores que estão no radar de São Paulo, a gente traz aqui para vocês. São Paulo vai contratar o Pirani? Não sei, mas ele tá aí no radar, é um nome que está sendo observado, e aí a gente traz essa informação aí para vocês, tá bom, galera? Como eu falei para vocês, não há negociação, é o interesse do São Paulo no Pirani, é já para vocês irem se acostumando com o nome, né? Caso a negociação seja fechada, foi, por exemplo, com o Dineno. A gente falou muitos dias aqui sobre o Dineno, depois fechou a contratação. Falamos muitos dias também sobre o Tapia, depois fechou a contratação. Mas também falamos muitos nomes que não passam no interesse. Ou o São Paulo tenta e não consegue, ou o São Paulo só fica interessado e contrata um outro jogador, ou o cara não quer vir. Então tem muitas situações que acontecem numa negociação, vocês já estão acostumados. Então a gente traz aqui o nome que o São Paulo está interessado, está de olho. E é assim com o Gabriel Pirani. Vai contratar amanhã ou depois? Não sei, o jogador pode, sei lá, renovar o contrato, pode ir para um outro clube, pode ficar nos Estados Unidos, pode ir para a Europa, pode ir para a Arábia, pode ir para onde ele quiser. Mas, como o São Paulo está de olho, está atento à situação do jogador que tem um contrato se encerrando, apenas 23 anos de idade, na função que o clube está buscando, né, mais um jogador ali, um meia armador ali, então a gente traz essa informação aí para todos vocês, tá bom, galera? Amanhã, como eu falei para vocês, teremos esse jogo importante da Copa do Brasil com um elenco bem modificado do que a gente está acostumado, se habituando, né, com o time titular do Crespo, né? Em time que está ganhando não se mexe, foram 3 vitórias, mas em um momento você vai precisar mexer justamente para evitar esses desgastes, justamente para evitar essas lesões. Como eu falei, já não vamos contar com o Ferrarese, que é um zagueiro titular. Sabino vai entrar ali. O Alan Franco, ele já está suspenso para o próximo jogo do Brasileiro, então também já está confirmado. Então podemos ter aí ou o Sabino e o Alan Franco fazendo uma dupla de zaga, mas muito provavelmente também um trio de zaga, como o Crespo gosta de jogar. Aí o Arboleda vai ter que se desgastar mais. O Arboleda joga todo o jogo praticamente. Ali no meio de campo, né, com agora o acerto de Marcos Antônio, Bobadilha e Alisson, será que o Luan vai aparecer, assim como o Pablo Maia, que perdeu um pouquinho de espaço com a chegada do Hernan Crespo? Na direita temos o Mike. Na esquerda, como é que tá essa briga aí entre Enzo e o Wendel, né? Como que será visto isso pelo técnico Hernan Crespo, né? Porque o Enzo vinha numa sequência de titular, o Wendel entrou bem contra o Corinthians e agora já deu seu nome ali, tá ali na pulga, tá ali tentando assumir a titularidade no ataque. Na esquerda, né? Lá no ataque, André Silva, Luciano, já não vamos ter o próprio Dineno, como a gente falou. Rodriguinho, será que deve ganhar oportunidade? Rodriguinho é um provável titular, porque ele vem entrando todos esses últimos jogos, o Crespo tá dando muita confiança pro garoto, né? Então tem um time aí do São Paulo que vai ser bem diferente e eu particularmente gosto disso.
não vou ser tão favorável, porque, como eu falei para vocês, um time que está ganhando não se mexe, mas às vezes é necessário, né? Mas eu acho que o São Paulo pode sim vencer o Atlético Paranaense. Neste momento, o Atlético é o 11º colocado da Série B, não está nem na parte de cima da tabela, então não vive um bom momento, mas quando muda a chavinha de competição, a gente sabe que os clubes vêm totalmente diferentes. Fechou, rapaziada? O vídeo está se encerrando, mas não esquece, deixa aquela moral pra gente, deixa o like no vídeo, comenta aí as suas opiniões sobre todos esses assuntos que a gente falou. Não esquece também de, se você ainda não é inscrito, já se inscrever no nosso canal. Fechou? Fiquem com Deus, volto amanhã com mais novidades. Um grande abraço e valeu!